Os campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior desde 1969 a 2025. Primeiro campeão em 1969, o Corinthians, ao bater o Nacional de São Paulo por 1-0. E segundo, em 1970, o bicampeonato Corinthians ao vencer o Palmeiras por 4-2. Em 1971, o Fluminense do Rio, ao bater o Botafogo do Rio, foi o campeão. Venceu nos pênaltis por 4-3, no tempo normal 4-4. Em 1972, o Nacional de São Paulo foi o campeão ao vencer o Internacional de Porto Alegre por 2-1. Em 1973, o Fluminense foi o campeão ao vencer o Corinthians por 2-0. Em 1974, o Internacional foi o campeão ao vencer a Portuguesa de São Paulo por 2-1. Em 1975, o Atlético Mineiro foi o campeão ao vencer a Ponte Preta, tempo normal 0-0, pênalti 5-3. Em 1976, o bicampeonato do Atlético Mineiro consecutivo ao vencer o Corinthians por 1-0. Em 1977, o Fluminense conquista o campeonato ao vencer a Ponte Preta por 2-1. Em 1978, o Internacional de Porto Alegre é campeão ao vencer o Corinthians nos pênaltis por 5-4, tempo normal foi 0-0. Em 1979, o Marília é o campeão ao vencer o Fluminense por 2-1. Em 1980, o Internacional conquista o seu terceiro título ao vencer o Atlético Mineiro por 3-0. Em 1981, a Ponte Preta é a campeã ao vencer o São Paulo por 1-0. Em 1982, a Ponte Preta conquista o bicampeonato consecutivo ao vencer o Santos por 2-1. Em 1983, o Atlético Mineiro conquista o tricampeonato ao vencer o Botafogo de São Paulo por 2-1. Em 1984, o Santos é o campeão, venceu o Corinthians por 2-1. Em 1985, o Juventus da Moca de São Paulo venceu o Guarani por 1-0. Foi o campeão. Em 1986, o Fluminense conquista mais um título ao vencer a Ponte Preta por 2-0. Em 1987 não teve disputa. Em 1988, o Nacional conquista o bicampeonato ao vencer o América de São Paulo por 3-0. Em 1989, o Fluminense venceu o Juventus de São Paulo por 1-0, consagrou-se campeão. Em 1990, o Flamengo conquista o seu primeiro título ao vencer o Juventus de São Paulo por 1-0. Em 1991, a Portuguesa Paulista vence o Grêmio por 4-0 e consagra-se campeã. Em 1992, o Vasco da Gama é o campeão ao vencer o São Paulo dos pênaltis por 5-3 no tempo normal 1-1. Em 1993, o São Paulo é o campeão ao vencer o Corinthians por 4-3. Em 1994, o Guarani de Campinas é o campeão ao vencer o São Paulo por 3-0 nos pênaltis, tempo normal 1-1. Em 1995, o Corinthians conquista mais um título ao vencer a Ponte Preta por 3-2. Em 1996, o América Mineiro conquistou o título ao vencer o Cruzeiro no Clássico Mineiro por 2-1. Em 1997, o Lousano Paulista, atualmente o Paulista de Jundiaí, é o campeão ao vencer o Corinthians nos pênaltis por 4-3, tempo normal 1-1. Em 1998, o Internacional conquista seu quarto título ao vencer a Ponte Preta por 4-3 nos pênaltis, 1-1 no tempo normal. Em 1999, o Corinthians foi o campeão ao vencer o Vasco da Gama por 1-0. Em 2000, o São Paulo foi o campeão ao vencer o Juventus de São Paulo por 2-1. Em 2001, a Roma Barueri foi campeã ao vencer por 6-5 nos pênaltis do São Paulo, tempo normal 4-4. Em 2002, a Portuguesa foi a campeã, vencendo o Cruzeiro por 1-0. Em 2003, o Santo André foi o campeão ao vencer o Palmeiras nos pênaltis por 5-3. 2-2 no tempo normal. Em 2004, o Corinthians foi o campeão, venceu o São Paulo por 2-0. Em 2005, também o Corinthians foi campeão, venceu o Nacional por 3-1, bicampeonato consecutivo do Corinthians. Em 2006, o América de São Paulo foi campeão, venceu o Comercial também de São Paulo, nos pênaltis por 3-1, tempo normal 0-0. Em 2007, o Cruzeiro foi campeão sobre o São Paulo, ao vencer o São Paulo por 6-5 nos pênaltis, 1-1 no tempo normal. Em 2008, o Figueirense de Santa Catarina foi campeão, venceu o Rio Branco de São Paulo por 2-0. Em 2009, o Corinthians foi o campeão, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Em 2010, o São Paulo foi campeão ao vencer o Santos por 3-0 nos pênaltis, 1-1 em tempo normal. Em 2011, o Flamengo foi campeão ao vencer o Bahia por 2-1. Em 2012, o Corinthians foi campeão ao vencer o Fluminense por 2-1. Em 2013, o Santos foi campeão ao vencer o Goiás por 3-1. Em 2014, o bicampeonato do Santos consecutivo ao vencer o Corinthians por 2-1. Em 2015, o Corinthians foi campeão ao vencer o Botafogo de São Paulo por 1-0. Em 2016, o Flamengo foi campeão ao vencer nos pênaltis do Corinthians por 4-3, 2-2 no tempo normal. Em 2017, o Corinthians foi campeão ao vencer o Batatais por 2-1. Em 2018, o quarto título do Flamengo ao vencer o São Paulo por 1-0. Em 2019, o São Paulo venceu o Vasco da Gama e consagrou-se mais uma vez campeão, vencendo o Vasco nos pênaltis por 3-1, tempo normal 2-2. Em 2020, o Grenal e São Paulo, o Internacional levou a melhor, vencendo o Grêmio nos pênaltis por 3-1, no tempo normal 1-1. Em 2021, não houve disputa por conta da pandemia. Em 2022, o Palmeiras escolheu o Santos por 4-0 e consagrou-se campeão. Em 2023, o Palmeiras conquista o bicampeonato consecutivo ao vencer o América de Minas, o Mineiro por 2-1. Em 2024, o Corinthians é o campeão ao vencer o Cruzeiro por 1-0. Em 2025, São Paulo campeão ao vencer o Corinthians por 3-2. Os maiores vencedores, o Corinthians tem um 11
11 títulos e 9 vices. Em primeiro e segundo, São Paulo com 5 títulos e 7 vices. Terceiro, Fluminense com 5 títulos e 2 vices. Em quarto, Internacional Porto Alegre com 5 títulos e 1 vice. Em quinto, Flamengo com 4 títulos. Sexto, Santos com 3 títulos e 3 vices. Sétimo, Atlético Mineiro com 3 títulos e 1 vice. E depois vem os restantes com 2 títulos, Ponte Preta, Palmeiras, Nacional de São Paulo e Portuguesa. Os demais com 1 título.